Tem sido bom, gente, né? Deus tem preparado as coisas no mínimos detalhes, a gente tem visto a boa mão de Deus, né? O Vitor mesmo nasceu com quase 4 quilos, então assim, nasceu um bebezão, né? O Arthur também nasceu com saúde, a Jéssica está conseguindo amamentar, então a gente vê a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus no nascimento das nossas crianças. O próximo é a Manu, está chegando. Ela quer tirar antes, Esther, segura sua filha. Senão com 37, 38, já na hora ela já vai tirar a Manuzinha. Amém, Jesus, né? Que Deus tenha misericórdia. Conversa um pouquinho com o Pedro, viu? Lá com o Tiago. Diz que o Tiago ficou de plantão, acho que na segunda noite, da meia-noite às 5 da manhã, para a Jéssica dormir. Ele fez a primeira guarda dentro de casa. Vamos lá, gente. 1 Coríntios capítulo 11. Ô Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Somente até aqui, que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu queria falar sobre 4 verdades sobre a ceia do Senhor e alguns perigos na questão de nós tomarmos ou participarmos da ceia do Senhor. A ceia, a gente sabe que é uma ordenança que foi instituída não por homens, mas sim pelo próprio Jesus. O apóstolo Paulo mesmo fala, né, que na noite em que ele foi traído, ou seja, o primeiro a fazer a Santa Ceia foi o próprio Jesus. Talvez os discípulos não entendessem exatamente o que aquilo traria de efeito ou simbologia, né? Hoje, vendo a história, a gente consegue compreender melhor, mas o fato é que o próprio Jesus institui a Santa Ceia, e ela deve ser praticada por nós, igreja, até a volta de Jesus. Uma pena, gente, uma pena mesmo, de coração, que poucas pessoas às vezes entendem o valor da Santa Ceia. Algumas pessoas não entendem a seriedade do que é um culto de ceia. Normalmente, durante os meses que vão passando, durante o ano, a gente dá mais valor ao culto da ceia. Não está errado de uma certa forma, né? Mas todos os cultos são importantes. O da ceia é o principal. Por quê? Porque é nesse dia que nós estamos nos conectando ou praticando aquilo que Jesus deixou para mim e para você. Entristece ver que algumas pessoas não valorizam isso, né? Os elementos da ceia, eles são o pão e o vinho. No caso aqui, o nosso é o suco, né, que nós tomamos da uva. Nós entendemos que esse pão e esse suco, eles não se transformam em sangue nem em corpo. Nós entendemos que nós participamos da ceia em memória. O pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. Só que nós estamos trazendo à memória aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Dentro disso, eu quero falar sobre a primeira verdade que nós devemos analisar quanto à ceia do Senhor. A primeira verdade é que nós devemos olhar para trás. Acompanhe comigo agora no texto, não feche sua Bíblia se você estiver com a Bíblia de papel, e se estiver também com a do celular, deixa aí aberta. Em 1 Coríntios 11, no versículo 26, ele diz assim: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo diz que nós estamos anunciando o que, gente? A morte do Senhor. A cruz
de Cristo é o centro da mensagem cristã. A nossa igreja, ela tem que ser cristocêntrica. É Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados, não foi homens, né? Aqui eu e você devemos tirar todo apego ao homem. Não foi o homem, mas foi o próprio Cristo que se entregou por nós naquela cruz. Não há evangelho sem a cruz de Cristo. Eu tenho visto que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais líderes têm se levantado que pregam o evangelho sem Cristo. E nós não devemos aceitar isso. O evangelho tem que ter Cristo no centro. A pregação, gente, nossa, tem que ser sobre Jesus, sobre a morte dele pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele ordenou então que sua igreja relembrasse não só os seus milagres, mas principalmente a sua morte. Devemos então lembrar que ele morreu como ele morreu e por quem ele morreu. Jesus transformou a cruz, né, no mais horrendo espetáculo, né, naquela época de tortura, e também no principal símbolo de vitória. A cruz fala de morte, a cruz fala de vergonha, fala de dor, mas a cruz para nós também ela tem um outro simbolismo, que é o símbolo da vitória. É lá na cruz, onde Jesus se entregou por nós, que nós fomos salvos e libertos de todos os nossos pecados. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça de Satanás, a serpente. Foi lá na cruz. Foi na cruz que ele desbancou os principados e potestades. Ele sujeitou. A autoridade dele está acima de tudo e de todos. Foi na cruz que ele redimiu-nos para Deus. Foi lá na cruz que ele nos perdoou e nos deu agora o livre acesso ao Pai. Foi o que o pastor Zé falou, né? As cortinas foram rasgadas, graças à morte de Jesus. A cruz não foi um acidente, mas foi uma agenda traçada desde a eternidade. A cruz já estava planejada pelo Senhor, e Ele envia então o seu Filho para morrer por mim e por você. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo já estava preparado para lhe entregar a sua vida. Jesus não olhou para a cruz como uma derrota, mas como o momento culminante do seu ministério. Jesus não olha para a cruz igual talvez eu e você olhamos. Jesus olha como ponto central. Foi para isso que eu vim. Eu gosto daquele texto onde Jesus está no jardim do Getsêmani e ele faz aquelas últimas orações dele, agoniado, perturbado com aquilo que iria acontecer. E ele fala: Senhor, Pai, se for possível, afaste de mim, que eu não passe por isso. Mas ele também soa dizendo: mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que a morte viria, mas ele sabia também na sua ressurreição. A cruz era o palco da glorificação e da mais alta exaltação do Pai sobre a vida do seu Filho. Então a primeira verdade, irmãos, é que nós devemos olhar para a cruz, saber olhar para trás, né, e lembrarmos da morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. A segunda verdade, nós temos que olhar para trás, mas a segunda verdade também aponta para nós olharmos para frente. O texto diz aí em 1 Coríntios 11, 26, que nós anunciamos também, né, comendo e bebendo, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Eu olho para trás, eu vejo a morte, e a morte me traz vida, só que agora também eu tenho que olhar para frente. E por que olhar para frente? Porque nós devemos lembrar que Jesus vai voltar um dia. Nós devemos lembrar que um dia a trombeta será soada, o anjo tocará a trombeta e Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então eu olho para trás lembrando da morte, mas eu também olho com esperança lá na frente, sabendo que a qualquer momento Jesus pode voltar para nos buscar. Isso, irmãos, não é um conto, isso é uma verdade que o Senhor nos ensinou. Nós anunciamos a morte dele até que ele volte. Há um momento de expectativa em toda a celebração da ceia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo.
Essa é a nossa maior esperança. Sabe qual que é a maior esperança que eu e você devemos ter, gente? É que Jesus um dia vai voltar. Ele vai voltar. Às vezes a gente fica preocupado com tantos problemas e aflições que nós passamos na vida, e ficamos mesmo. Só que você tira os olhos aqui desse plano terreno, e que você coloque os olhos na eternidade. Jesus um dia vai voltar, e nós viveremos com Ele para todo sempre. Lembre de uma verdade que às vezes passa desapercebido na correria do nosso dia: nós não somos desse mundo. Certa vez eu ouvi pastor Augusto Nicodemos falando que Deus permite as aflições para a gente entender que nós não somos daqui. Sabe o que a luta vem, gente? Um dos fatores da luta vir, para você lembrar que você não é daqui. Esse mundo, gente, nós estamos aqui somente de passagem. Aqui não é o nosso lar permanente. Aqui é o nosso lar passageiro. Se você entender essa verdade, você vai sofrer menos. Se você entender essa verdade, você vai conseguir olhar para o futuro com um pouquinho mais de esperança. Talvez no seu coração esteja faltando esperança. E às vezes falta esperança, porque você está planejando demais a sua vida aqui. Mas eu quero dizer que a nossa vida não é aqui. Nós temos que fazer planos, temos que fazer os nossos projetos, mas nós não somos deste mundo. Jesus ensinou isso. Jesus, enquanto esteve aqui na oração sacerdotal, principalmente, ele fala isso. Vocês não são daqui. Enquanto vocês estiverem aí, eu vou rogar ao Pai para que eles livrem vocês do mal. Mas lembre-se, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos. Nós nascemos de cima, do alto e do Espírito Santo. Nós não nascemos para ficar aqui somente. Nós nascemos para viver na eternidade com o nosso Senhor. Nosso lar não é aqui. Nossa pátria não é aqui. Nossa herança não está aqui. Amém, gente, por essa verdade? Às vezes tanta preocupação: ai, meu pai não deixou herança, ai, eu não tenho onde morar, ai, eu não tenho onde nem ser enterrado, não pago nem um jazigo para mim. Não se importe com isso. Aqui é passageiro. Aqui a morada é passageira. Há uma morada eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E a nossa herança, irmãos, a nossa herança, escute isso, não vai ser aqui. A nossa herança está reservada para nós lá no céu. É lá que o Senhor nos presenteará. É lá que Ele nos concederá os galardões. Em breve Jesus voltará para nos levar para a casa do Pai. Às vezes eu vejo alguns homens e mulheres de Deus sendo recolhidos, e nós precisamos mudar a nossa fala quando uma pessoa que serve a Deus morre. Nós temos que mudar dizendo: ela foi promovida. A promoção maior é essa. A promoção maior não é os cargos que a gente vai galgando na empresa, nos lugares onde a gente trabalha. A nossa promoção é a eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O maior prêmio que nós temos, irmãos, é a vida eterna que Cristo concedeu a mim e a você, que é a nossa pátria celestial. É para lá que nós iremos e reinaremos com Cristo para sempre. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas lá na eternidade nós não teremos mais aflição. Apocalipse 21 fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as vossas lágrimas. Lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá sofrimento. Pelo contrário, no céu é um lugar de exaltação, de louvor e de glorificação ao nome do Senhor. Amém. Deixa vir para o altar. Só cuidado para não cair. Isso. Vem aqui, meu amor. Vem aqui com o pastor. Você está muito lindo. E arteiro também. Graças a Deus, né? Está com saúde, gente. Quantas vezes nós oramos pelo Miguel, que estava doentinho, agora já está aí com saúde. Yasmin e o Rafa que lute. Os avós adoçam e vocês que lute. Amém. Então nosso lar não é aqui, né? A igreja também ela deve ser, enquanto está aqui na terra, uma comunidade de esperança. Irmão, eu e você que servimos a Deus,
Passamos por momentos de tristezas, mas nós não podemos viver triste, porque nós servimos a Cristo. O cristão, ele é diferente, ou deve ser diferente das demais pessoas desse mundo. As pessoas nesse mundo, elas se frustram, entristecem como nós, só que elas não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Elas veem a vida nesse plano aqui, nesse plano terreno. Então, elas vivem altos e baixos, né? Se está tudo bem, eu estou feliz, se está tudo mal, eu estou triste. Nós não, nós temos a Cristo. Quando a Bíblia fala que quando nós somos fracos, o Senhor nos faz forte. O pastor Zé começou, não sei se você prestou atenção, mas ele começou falando isso, que muitas vezes o choro ele pode durar uma noite, ou várias noites. Mas nós que temos a Cristo, a gente crê que a alegria pode vir ao amanhecer, porque nós temos a esperança. E a nossa esperança se chama Jesus. A nossa esperança é Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós o veremos como Ele é. Irmãos, eu fico imaginando esse dia. Lá nós vamos ver exatamente como Cristo é. Lembra quando Pedro estava ali pescando e ele trouxe, quando Jesus falou, vai lá e joga a rede do outro lado e você vai pegar. Ele vai lá, obedece, ele falou assim, Senhor, eu pesquei a noite inteira e não consegui peixe nenhum, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele foi lá e lançou. E quando ele recolheu as redes, a palavra fala que veio tanto peixe que o barco quase afundou. Só que a reação dele, gente, é tão extraordinária, porque Pedro ele não ficou talvez maravilhado com o milagre. Ele ficou maravilhado no poder que Jesus tinha. E a Bíblia fala que ele se prostra diante dele e fala, Senhor, afasta de mim, né? Eu não sou nem digno talvez de olhar para os seus olhos, porque eu sou pecador. Lá, irmãos, nós veremos Cristo como Ele exatamente é. Essa visão que Pedro teve, né? A visão que Isaías teve, né? Que ele fala que ele viu o Senhor e ele não conseguiu ficar em pé, ele se prostrou, né? E ele conseguiu vislumbrar dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele olha para ele, ele vê que ele é pecador, mas lá no céu nós veremos Jesus face a face. Nós veremos na eternidade como realmente Cristo é. Então a promessa se tornará uma realidade bendita na minha vida e na sua vida. Eu e você, irmãos, receberemos a coroa da vida e desfrutaremos das bem-aventuranças eternas e pisaremos também de brinde em ruas de ouro. Lá no céu, é esse lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. O que Deus preparou para nós transcende a nossa imaginação humana. A Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não só aqui na terra, mas principalmente quando Jesus voltar para buscar a sua noiva e a sua igreja. Amém? Essa é a segunda verdade. Terceira verdade, né, para a gente participar da ceia de maneira correta. Então eu olho para trás, sabendo da morte de Jesus por mim na cruz. Eu olho para frente, aguardando a segunda vinda de Cristo. E eu olho agora também, na hora de tomar a ceia, eu devo olhar para dentro de mim, fazer um autoexame. Irmãos, talvez esse ponto da mensagem seja mais importante para essa noite. A gente sabe da morte, a gente sabe da segunda vinda. Só que agora, o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve à igreja de Corinto e para nós, também no versículo 28, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa terceira verdade fala de um exame que nós temos que fazer da nossa própria vida. A gente vai ficando mais velho e talvez vai aprendendo algumas coisas, né, durante a nossa trajetória terrena. A gente vai percebendo que o ser humano, e eu me coloco também nisso, a gente tem mais facilidade para enxergar o erro no outro do que em nós mesmos. É com muito temor que eu estou falando isso, gente. Há dentro de nós um espírito, não sei se é de fariseu, né? Aquele espírito de, o outro é mais pecador do que eu. O outro é mais sujo do que eu.
né? O fariseu, quando ele se apresenta diante de Deus, ele falava, não, eu sou diferente do que esse aí, né? Eu não sou ladrão, não sou isso, não sou aquilo, mas ele consegue enxergar bem mais no outro do que na própria vida. Jesus, ele trouxe um alerta para nós, para a gente tomar cuidado em enxergar o cisco no olho do outro, e às vezes deixar uma trave nos nossos olhos. Eu estou falando isso, gente, para que eu e você, quando formos participar da ceia, ou até mesmo na nossa vida cotidiana, que a gente possa olhar para dentro de cada um de nós. Dentro de um casamento, de uma família, de um lar, é muito mais fácil a gente, às vezes, criticar o outro e achar o erro no outro, do que às vezes em nós mesmos. Poucos de nós temos a capacidade de enxergar os nossos erros e reconhecer os nossos erros diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos aprender muito ainda sobre essa questão de uma autoanálise, de examinar a mim mesmo. A ceia, quando eu vou tomar, Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem muita gente que às vezes, mas aquele irmão vai tomar ceia? Aquela irmã vai tomar ceia? Aquele, né? Parece aquele homem que recebeu Jesus na sua casa, acho que era Simão, que ele falou assim consigo mesmo, se Jesus soubesse quem é essa mulher, já ouviu isso? Se Jesus soubesse, ele não estaria tratando ela como deveria ser tratado. E pelo contrário, Jesus falou que ele não veio para o são, ele veio para aquele que está doente. Então, irmãos, não só na noite de ceia, mas que no nosso cotidiano a gente possa reconhecer os nossos próprios erros, olhar para dentro de cada um de nós, né? Somos fáceis para enxergar o cisco no outro e difícil de tirar a trave dos nossos próprios olhos. Pense um pouquinho sobre isso. Paulo, lembra que ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, uma igreja totalmente complicada, uma igreja que tinha partidos, uma igreja que tinha brigas, né? Pessoas que maltratavam as outras, até na própria ceia. Depois eu vou falar no finalzinho, aqui já estou indo para o final. A gente vai ver que eles não tinham compaixão uns dos outros, né? Então que eu e você possamos olhar para dentro de cada um de nós. E olhar, gente, fazer esse autoexame não com um espírito frouxo, né? Mas com espírito firme. Só para exemplificar esse ponto aqui, eu já vou passar para o quarto e encerrar a mensagem para a gente ceiar, mas só para exemplificar, lembra de Davi e Natã? Natã, quando ele foi avisado por Deus que Davi havia pecado, adulterado, e depois preparou todo aquele esquema para que o marido de Batseba morresse na frente da batalha, Natã ele vai confrontar Davi. E é muito interessante isso, né? Que quando Natã conta a história daquele homem fazendeiro, né, que ia dar uma festa, e tinha muitos gados, mas ele vai lá e pega justo a ovelhinha daquele pobre que não tinha nada para oferecer como um sacrifício, ele fazer um churrasco para esse amigo dele, ou para esse viajante. Ele conta essa historinha, e Natã faz uma pergunta para Davi no final da história. Ele fala, Davi, o que eu devo fazer com esse homem que praticou isso? Ele tinha muitos gados, mas ele pegou de alguém que não tinha praticamente nada. E aí Davi falou o que, gente? Esse homem, quem se lembra? Deve morrer. Então lembre-se, a primeira análise de Davi ouvindo a história foi, esse homem tem que morrer. Quando Natã fala, Davi, esse homem é você, o que Davi fala? Senhor, tem misericórdia de mim. Para o outro, morte, punição, merece, tem que pagar por aquilo que ele fez. E aí Natã inverte a história rapidinho e fala, mas esse homem é você, Davi, então que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então quando a gente for examinar, lembre dessa palavra, examine você a si mesmo, e depois você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. O que nós desejamos para o outro, às vezes a gente tem que olhar para nós também e tomar cuidado. Faça uma autoanálise, faça
um autoexame. A igreja de Laodiceia tinha um conceito de si mesma além da verdade, lembra? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus fala, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja falava assim, nós somos a igreja. E Jesus fala, vocês não são essa igreja. Vocês estão ou com miopia ou estão enxergando errado. Vocês estão fazendo uma análise de vocês mesmos errados. Perante o mundo talvez vocês são ricos. Perante o mundo vocês são fera naquilo que vocês fazem. Mas perante os meus olhos vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Então que eu e você não façamos uma autoanálise com um olhar de soberba, mas que a gente possa de fato enxergar realmente quem nós somos e o que nós precisamos diante de Deus. Só que também a gente tem que tomar um cuidado nisso, né? Que tem muita gente que se autoflagela. Lembra antes, né? Eu assisti um filme que era O Nome da Rosa, eu acho, passava quando a gente era adolescente, que contava a história da igreja do passado, e eles faziam altos flagelos. Dentro dessa história, fala que algumas mulheres, freiras, elas tiravam a parte de cima da roupa e ela andava no meio dos roseirais, que fala, né? Das roseiras ali, para que os espinhos machucassem. Gente, nós não precisamos disso. Não precisamos nos autoflagelar. Não é isso. Mas é fazer um exame crítico, mas sabendo que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Não tão frouxo, mas também não tão duro. O que eu poderia dizer é que a gente faça de maneira verdadeira esse autoexame. E por fim, quando nós participamos da ceia, né, nós devemos olhar para trás, a morte, olhar para frente, lembrando da vinda de Jesus Cristo, examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, e o último, nós devemos olhar ao nosso redor, que é a comunhão, né? Eu termino usando aqui o versículo 33 e 34 de 1 Coríntios 11, por favor, é o último texto que eu vou ler. Diz assim, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo ele termina aqui essa questão da ceia falando de comunhão. A gente lembra o que acontecia mais ou menos na igreja de Corinto, né? No versículo 18 fala que havia divisões. E quando eles se reuniam, Paulo chegou a falar assim, vocês se reúnem até no dia de ceia, não para o bem e para o mal. Por quê? O que estava acontecendo? Os ricos humilhavam os pobres no dia da ceia. Humilhava. Porque o pobre às vezes não tinha refeição para levar, então eles humilhavam, né? Na refeição que tomavam antes da ceia, os ricos se refestelavam, né, em seus banquetes, ou comiam e bebiam, ao ponto de chegar até a embriaguez, enquanto os pobres passavam fome. Paulo falou, está errado isso? Cadê a comunhão? Cadê o amor entre vocês, né? O amor deve ser o elo que nos une. Na ceia do Senhor nós encontramos com o Senhor e com os nossos irmãos. Na ceia a gente não está, eu vou tomar sozinho aqui, só eu vou para o céu. Não, gente, é comunhão, é união, né? É amor uns pelos outros, por mais diferenças que eu e você temos. Nós somos diferentes, nós não somos iguais, mas o amor deve ser o elo que une eu a Jesus e que me une aos meus irmãos em Cristo. Na ceia do Senhor, os céus e a terra se tocam. Nós lembramos daquilo que Cristo fez, mas em comunhão com os meus irmãos. Deixa eu ver se tem mais uma parte. Então nós devemos, né, participar, olhando para trás, sobre a morte de Cristo, olhando para frente, na segunda vinda,
fazer uma autoanálise dentro do nosso coração e, por fim, lembrar que esse tempo de Santa Ceia é tempo de comunhão. Então, se temos algo uns contra os outros, que possamos perdoar, né? Que o amor seja o elo que une eu a vocês e vocês a mim e aos irmãos que fazem parte da nossa igreja. Vamos ficar em pé? Nós estaremos participando da ceia. Vou pedir para que o pastor Zé, não sei, a Sônia está bem também? Sônia, pode ajudar? Por favor. Quem mais, Nádia? O Adriano e a Adri também, por favor. Amém. O louvor vai cantar uma canção, e enquanto nós preparamos aqui para servir a ceia, eu queria que você pensasse um pouquinho, principalmente no terceiro e no quarto ponto da mensagem. Examinar você mesmo. Eu não sou o juiz, né? Você tem que examinar você mesmo. A Bíblia fala que aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si, porque às vezes não fez a análise certa, não fez um exame certo da sua própria vida. Que Deus possa, através do Espírito Santo, mostrar para nós aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Esquece o seu irmão agora. É hora de você orar ao seu Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela palavra que nos ensina a maneira correta de participarmos da ceia do Senhor. Olharmos para trás, lembrarmos da Tua morte naquela cruz por nós. Olharmos para frente com a esperança de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Que possamos olhar também para dentro de cada um de nós, examinar a nós mesmos, pedir perdão dos pecados que nós temos cometido, olhar para nós com olhar com senso, Pai, com justiça, com seriedade, que possamos trazer, ó Deus, ou melhor, que o Senhor gere em nós mudanças através do Teu Espírito Santo, gere em nós o verdadeiro arrependimento, aquilo que foi trabalhado ali no retiro, sobre a metanoia, que isso possa acontecer em cada uma das nossas vidas. E ó Deus, nos ajude também a vivermos como família de Cristo aqui na terra, por mais diferentes que nós somos, por mais problemas que temos, às vezes de relacionamento, problemas de algumas coisas que acontecem entre nós, Pai, uma discussão, uma fala, uma alteração às vezes na voz, na maneira que nós tratamos o nosso irmão, que haja perdão, Pai, que haja cura, que haja transformação, e que relacionamentos sejam curados e transformados na nossa igreja para a glória do Teu nome. Ó Deus, se tem alguém aqui ainda entre nós, que tem algo contra alguém, Pai, que haja nessa noite perdão, que haja reconciliação, para que possamos tomarmos essa ceia, participarmos da ceia, dignamente, conforme o Senhor deseja. É o que eu oro, a Deus, nessa noite, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem servir, por favor, a ceia. Obrigado, viu, pastor? Nós exaltamos Jesus. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele. Tu
todas as coisas. A ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória. Diga eternamente. Eternamente em ti. Participar da ceia, todos estão com os elementos aí na mão. Acho que é a Dona Lourdes, né? Amém. Todos, pastor? Amém. Turma aí do fundo, do meio da igreja, aqui da frente, todos estão com a ceia agora. Amém. Eu dei uma folga para Dona Cida esse mês, viu, né, Dona Cida? E nós compramos que já vem prontinho o pão e o cálice também, para que juntos nós possamos participar da ceia do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, nós oramos por esse pão essa noite. Tua palavra diz que esse pão representa o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz por cada um de nós pelos nossos pecados. Quando nós comemos desse pão, nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo por cada uma das nossas vidas. Jesus naquela noite, ele partiu o pão, ele deu graças e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Nós consagramos esse pão a ti, em teu nome, Jesus. Amém. Pode comer do pão e ser grato ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, agora também nós queremos consagrar esse cálice a ti. Esse cálice fala de uma nova aliança que o Senhor fez por nós naquela cruz. Uma aliança de sangue. O Senhor verteu o teu precioso sangue por cada um de nós. Foi pago um alto preço por cada um dos nossos pecados. E nós aqui queremos celebrar não só a morte, mas a vitória do Senhor sobre a morte. A morte não é mais a última palavra. O Senhor venceu a morte. E nós aqui estamos segurando aquilo que representa o seu sacrifício. E também mostra a ressurreição de Cristo. O Senhor venceu a morte para nos dar a eternidade juntamente contigo. Um dia o Senhor voltará, Jesus, para nos buscar. E nós queremos estar preparados para esse grande dia. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Será que a gente pode cantar a segunda parte da música? Glória a Deus. Depois nós vamos orar para encerrar o nosso culto. E conhece a mente desse Deus. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas.
da gente encerrar o culto, tem alguns pedidos aqui no YouTube e nós queremos orar pelo Roger, que pede oração por ele e pela família. A dona Rita também, esposa do seu Eurípides, ela está com uma infecção na coluna e nós queremos orar para que o Senhor esteja trazendo cura a ela, que tanto sofre, né, com essa coluna. O Tiago também, a Silvia, a Letícia, a Nilva também, a Rosa, que pede oração aqui também pelos enfermos, pede oração pela amiga que perdeu a sua mãe, a Isabel. O Alcine e a Nilva pede pelos familiares. O Dimas pede também por cura e libertação pela Mercedes, Osvaldo, Alexandre, Carolino, Raul, a Cleusa e a Sara, a Luciene, por ele e pelos empresários. A André e a Paula também pede oração, que ela está com uma crise de enxaqueca também, pela família dela e pelos netos. Vamos orar para a gente encerrar o culto. Se você também tem um pedido de oração, levante sua mão, vamos orar por cada um de vocês. Pai, obrigado por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui entre nós. E nós agora queremos, antes de terminar esse culto, Pai, colocar esses nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo. Eu quero apresentar diante do Senhor cada família, Pai. As que estão aqui na igreja, a esses irmãos e irmãs que pediram também no chat aqui do YouTube da nossa igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha socorrer, aos que estão enfermos, necessitados, Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Aqueles que estão sofrendo, ó Deus, por alguma enfermidade física, espiritual, emocional, envia a Tua cura e o Teu poder restaurador nessa noite, em nome de Jesus, Papai. Eu oro para que o Senhor abençoe os que estão aqui presentes também, abençoe cada uma das nossas vidas, da nossa família, e que o Senhor confirme em nós a Tua vontade e a Tua palavra, Pai. Eu oro a Deus pedindo para que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria, que tenhamos uma vida abundante no Senhor, nós e a nossa casa, Pai, queremos ter essa vida abundante, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre, amém e amém. Dê um abraço quem está ao seu lado, uma ótima semana para todos. Os visitantes também, Deus abençoe em nome de Jesus cada um de vocês.